E aí galera, como é que vocês vão? Eu vou muito bem, graças a Deus. E olha só, depois de tanto tempo, eu decidi aparecer por aqui, decidi vir falar com vocês. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal e que eu tenho certeza que você vai ficar admirado no final. E o final é a melhor parte porque eu vou falar alguma coisa que é incrível, que provavelmente vai te dar uma outra visão de mundo. Então presta atenção. Mas antes de começar a contar realmente o que eu quero contar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que leva uma pessoa para o inferno? Bom, eu imagino que você deve ter algum pensamento, alguma certa ideia em relação a isso, né? O que leva uma pessoa para o inferno, o que faz com que ela seja condenada ao inferno. Mas o que você acha que faz isso, né? Responde para si mesmo e no final eu vou fazer a mesma pergunta e vamos ver se você vai ter a mesma ideia ainda. Mas antes de falar, eu quero contar uma história também. E essa história é muito importante que você preste atenção porque ela vai fazer total sentido no final. É o seguinte, conta-se uma história que no faroeste, bem antigamente, existia um homem que ele cometeu um crime e ele foi preso por causa desse crime que ele tinha cometido. Porém, as pessoas daquela cidade ficaram com pena dele, acabaram que, coitado do bichinho e tal, vamos pedir para ele ser solto. Então, pegaram e fizeram uma carta para o governador daquela região e mandou para ele. Chegando lá, o governador leu a carta e ficou admirado. Olha só que incrível, as pessoas se juntaram para libertar esse homem que foi condenado à morte, ele tinha sido condenado à morte para morrer. Então, o governador decidiu, não, vou libertar esse homem, vou fazer essa boa caridade nesse dia. Só que eu mesmo quero entregar a carta para ele. Exatamente, o governador foi entregar a carta de liberdade, de perdão para o prisioneiro. Só que ele não foi vestido como governador, não, ele foi vestido como pastor. Então ele colocou a roupa de pastor, aquela roupa dos Estados Unidos, né, que os pastores vestem, preta, aquele negocinho branco aqui na gola. Então ele pegou e foi, chegando lá na cidade, ele pegou a carta, colocou dentro de uma bíblia, fechou e entrou dentro da cadeia. Chegando lá dentro da cadeia, ele olhou para o jovem que estava lá, ele era um jovem, e falou, olha só, eu tenho uma coisa muito importante para você aqui dentro dessa bíblia. Só que ao mesmo momento que o jovem viu aquilo, ele ficou assim, totalmente sem dar nem a bola para o governador. Ele simplesmente pegou e falou, sai daqui, eu não quero saber do que você tem aí, eu quero que você falando palavrão e tudo mais. Então ele cuspia no chão e falava que se o governador, que o pastor no caso, né, não saísse dali, ele ia pegar e ia bater nele e tudo mais. Então o governador realmente teve que sair da prisão por segurança dele mesmo. Então ele saiu e foi embora com a carta de perdão, né? Então o carcereiro, ele veio e falou, seu idiota, como que você fez isso? Aí o preso falou, mas por quê? O que aconteceu? Qual motivo? Ele é um pastor, não queria saber o que ele queria falar. Mas ele não era qualquer pastor, o carcereiro falou. Esse era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de perdão. Então, passou-se os dias e chegou o grande dia desse preso ser condenado, ser morto. Então ele foi, antes de ser morto, as pessoas mesmo davam um momento para o preso falar suas últimas palavras, né? E o preso pegou e falou, olha, eu quero falar uma coisa, eu vou ser morto não por causa dos meus erros, por causa do meu crime, não. Eu vou ser morto porque eu recusei o perdão. Eu fiz o favor de recusar o perdão, então eu vou ser morto por causa disso, porque eu recusei o perdão. E alguns minutos depois esse homem foi morto, realmente. Mas aí você deve se perguntar, Rodrigo, mas o que significa isso? Significa que a mesma coisa em relação à pergunta, lembra? O que faz as pessoas irem para o inferno? Seus pecados ou o fato de elas recusarem o perdão de Deus? Veja bem, Jesus, ele pagou tudo na cruz. Na cruz foi tudo pago. Ele já
perdoou, já libertou. Então somos pessoas livres, não temos mais condenações. Se não temos condenações, não podemos ser presos, não podemos ser condenados. E como é que nós fazemos para não ser condenado? Aceitando a graça, que é de graça. Ela é de graça, mas não é tão simples assim de tê-la. Você tem que praticar, você tem que fazer as coisas corretas. Então, se você pega e recusa essa graça, se você recusa esse perdão que Deus já lhe deu, você só tem que aceitar. A questão de aceitar é a questão de você realmente saber aproveitar isso. E se você não sabe, logo você realmente vai ser condenado. Então, o fato é que nossos pecados não têm poder para nos levar para o inferno. Mas se nós recusar a graça, aí sim. As nossas decisões, o que nós decidimos fazer da vida, aí isso sim tem uma grande importância. Porque se você recusa a graça, logo você vai ser condenado. Porém, se você aceita a graça e você aceita o perdão, você vai ser perdoado. É simples assim, não tem muito que... Nossa, que coisa difícil para ser perdoado no mundo, não. Não existe uma metodologia gigantesca, não. Uma coisa simples, uma coisa simplesmente simples. Deus, ele fez tudo simples. O problema é o homem que dificulta as coisas. Então eu pergunto para você, o que faz as pessoas ir para o inferno? O que faz você ir para o inferno, eu ir para o inferno? O que faz você ir para o céu e eu ir para o céu? O que está esperando para você aceitar o perdão? Deus já lhe perdoou na cruz. Deus já lhe deu todo o perdão, já lhe tirou toda a condenação. Tudo já foi pago. Agora basta você aceitar realmente isso. Então, diz aí, você vai aceitar? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Então, se você assistiu até aqui o final, então eu tenho certeza que você de alguma forma foi tocado, você foi sentido por essa palavra. Então, compartilha com um amigo, nem que seja com um amigo, compartilha, curte aqui, que isso vai ajudar a chegar mais e mais pessoas e tenho certeza que pessoas vão ser transformadas a partir disso. Então, está na sua mão a responsabilidade de fazer isso acontecer. Então, faça.